Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Só Deus, em Cristo, para segurar em nossas mãos. Em Jesus Cristo a gente pode tudo, porque Ele está sempre seguro nas nossas mãos. Às vezes nós ameaçamos até soltar as suas mãos, né? Mas mesmo assim Ele nunca solta as nossas mãos. Às vezes dá a impressão que Ele nem está segurando nas nossas mãos, mas é uma leve impressão nossa, um engano que a gente tem. Na verdade, as mãos deles estão constantemente seguras nas nossas mãos. Por isso nós damos graças a este Deus tão bom, tão maravilhoso. Irmãos, hoje a gente encerra essa carta de Filemon, tá bom? Nós vamos ler os últimos versículos e estaremos concluindo a carta de Filemon. Interessante que às vezes a gente fala, vamos pregar as cartas de Paulo, e é uma das cartas, são as cartas mais difíceis que tem, são as cartas do apóstolo Paulo, para os irmãos terem uma ideia. E às vezes você vai fazer uma comparação, a carta de Filemon são 25 versículos, entre a carta de Colossenses, que são 4 ou 5 capítulos, ou a carta de 1 aos Tessalonicenses ou 2 aos Tessalonicenses, você vai fazer a comparação e diz assim, a carta de Filemon é muito fácil, porque são só 25 versículos, mas nós nos enganamos, às vezes a gente se engana com isso, né? E são as cartas que às vezes, a simplicidade dela, da carta, ela torna a complexidade, por causa da profundidade espiritual que existe na carta, né? Mas nós vamos encerrar hoje, vamos ler a partir do verso 19 ao verso 25 e assim estaremos concluindo. E eu percebi que a maioria das pessoas, dos pastores que expõem a carta de Filemon, geralmente ele faz também em termos panorâmicos e não versículo por versículo. Pega às vezes um versículo e faz ela a exposição panorâmica. Vamos ler a palavra de Deus a partir do verso 19. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Amém. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, nós invocamos o Teu nome, rogando a Sua graça mais uma vez e a Sua bendita misericórdia sobre as nossas vidas. Estamos, ó Deus, num mundo conturbado, mundo de trevas, mas nós, como servos e como a igreja do Senhor, somos luz deste mundo, porque sabemos que em Jesus Cristo é a nossa luz que está em nossas vidas. Portanto, Pai, deixamos as nossas casas, nossos lares, depois de um dia de trabalho, para estar na Sua casa. Fala ao nosso coração, através desta palavra, que o Espírito do Senhor venha aplicar nos nossos corações, Deus, e que nós saímos daqui alimentados, para que o nome do Teu Filho Jesus Cristo seja, de fato, verdadeiramente glorificado. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Semana passada, irmãos, nós vimos que Paulo, ele intercedia por Filemon. Não sei se os irmãos vão lembrar, quando Paulo, ele começa a fazer a intercessão pela vida de Onésimo. Ele intercede a Filemon.
E nós entendemos que essa intercessão que Paulo faz pela vida de Onésimo a Filemon, a gente fez uma analogia que é como se Cristo estivesse intercedendo por nós a Deus. Assim como Onésimo pecou, fugindo e errou, e ele saiu fora do seu Senhor, e quando ele retorna, então, ou seja, quando ele conhece a Cristo através de Paulo, Paulo agora passa a interceder pela vida de Onésimo junto a Filemon. Nós entendemos então que nós, como pecadores, como falhos que nós somos, cheios de nossos erros e dificuldades, nós temos um intercessor que é Cristo. A Bíblia diz que Ele vive por interceder por nós eternamente, irmãos. Ainda que nós já somos salvos, foram perdoados os nossos pecados, fomos libertos dos nossos pecados, mas a Bíblia diz que Ele vive a interceder por nós. Por quê? Porque falhamos, porque pecamos, porque estamos em constante falhas diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele senta à destra de Deus, à direita de Deus, e vive por interceder por nós. Ele é o sumo sacerdote por excelência. Nós estamos em pé, você está de pé, porque Ele vive a interceder por Deus, a Deus, pela sua vida, constantemente, todos os dias, todos os momentos, todos os segundos, todas as horas, vive intercedendo, pedindo a Deus. O intercessor, Jesus, ele faz essa mediação entre nós e Deus. Isso é que nós entendemos quarta-feira passada. Hoje nós vamos entender, irmãos, que Jesus agora, Ele é a segurança que nós temos. Ele é o nosso intercessor, e hoje nós temos um entendimento que Ele é a nossa segurança, porque se Ele vive interceder por nós, Ele é a nossa segurança, é a nossa convicção, é a base da nossa vida, da nossa estrutura espiritual e física, né? Não só espiritual, física, mas tudo que é da nossa vida, Jesus é a nossa segurança. Então Paulo, quando ele começa falando aqui com Filemon, explicando acerca da vida de Onésimo, ele fala para Filemon: eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei. Veja que Paulo começa a interceder dizendo: olha, ele está devendo, eu já te disse que ele está devendo, se ele fez alguma coisa, põe na minha conta. No verso 18, né? No verso 19 ele fala: eu, Paulo, eu o pagarei, para te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deve. Vejamos que Paulo, através quando ele fala que eu de minha própria mão escrevi, Paulo, ele assume a autoria dessa carta. Ele está explicando que ele mesmo escreveu com a própria punho dele. Geralmente as cartas do apóstolo Paulo, irmãos, ele sempre usou um escrivão do seu lado, uma pessoa para escrever as suas cartas. Nas prisões ele tinha uma pessoa que escrevia e ele simplesmente endossava como sendo dele. Aqui Paulo dá-nos a entender que ele mesmo escreve com seu próprio punho esta carta a Filemon. Não há nenhum escrivão ao seu lado. Ele assina então o seu próprio nome nessa carta. Talvez isso, irmãos, a questão quando Paulo fala que ele mesmo escreveu com sua própria mão, seja uma garantia pessoal de ressarcir a Filemon a perda que Onésimo causou a ele. Talvez possa ser que seja por esse motivo que Paulo prefere mostrar explicitamente: eu, Paulo, da minha própria mão o escrevi, para garantir a Filemon. Essa carta eu mesmo estou aqui escrevendo da minha própria mão, e eu quero que seja garantida o que vai acontecer com Onésimo da minha parte. Eu quero uma garantia disso. No entanto, irmãos, vejam bem, como que Paulo vai ressarcir Filemon? Como? Ainda que nós não sabemos qual foi o prejuízo que Onésimo causou a Filemon, e nem o próprio Paulo não sabe. Imagine se ele roubou uma grande quantia de dinheiro. Ou qual foi o prejuízo que Onésimo causou a Filemon. Paulo então diz para ele: olha, eu mesmo de minha própria mão escrevi, e eu pagarei, para te dizer
que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Nós precisamos lembrar, irmãos, que Paulo era pobre. Paulo não era um empregador rico. Se fosse nos dias de hoje, talvez seria maravilhoso, né? Põe na minha conta aí que eu vou pagar, né? Tantos homens, entre aspas, né, de Deus aí, mas tem muitos homens de Deus também, não entre aspas, que têm condições, mas na verdade é que Paulo, ele era um homem pobre, além de pobre, estava preso em Roma. E o que é que Onésimo devia a Filemon? Qual será essa quantia? Será que foi ouro? Será que foi prata? Qual foi a causa que causou? Qual foi a causa que causou? Não. Qual foi o problema que fez Onésimo fugir? Qual foi o problema que ele causou, Filemon, que fez ele fugir? Então Paulo está dizendo, nós entendemos que Paulo é pobre, não tem condições nenhuma, preso lá em Roma, dependendo de oferta, dependendo de trazer dinheiro, talvez comida para ele. Mas como que ele vai ressarcir a Filemon? Ele assume, irmãos, total responsabilidade financeira, sem saber qual é o problema, por qualquer coisa que Onésimo pudesse dever a Filemon. Ele assume essa responsabilidade. Nós sabemos que Filemon, irmãos, ele era consideravelmente rico, e eu exorto e Paulo fala, olha, que ele lhe devia a própria vida, pois foi convertido pelo seu ministério. É isso que Paulo está falando para Filemon. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu pagarei, para te não dizer que mesmo a ti próprio, a mim te deves. Porque o que Paulo está falando para Filemon, olha, eu preguei o evangelho para você, você se converteu, a sua vida depende de mim. Quem você é salvo hoje, a sua vida eterna foi por minha causa. É como se Paulo estivesse, irmãos, jogando na cara de Filemon, ainda que não é bem isso, porque Filemon era rico. Filemon não ia ficar mais pobre porque Onésimo levou as coisas dele, mas a verdade é que Paulo está tentando construir, irmãos, uma amizade, como nós já falamos aqui. Essa é a intenção de Paulo. Então Paulo diz, coloca isso na minha conta, mas lembrando, para não te dizer que você a ti me deve, que eu preguei o evangelho para você, que eu apresentei a Cristo para você. Que ousadia, né, do apóstolo Paulo. Já pensou você ganhar uma pessoa para Jesus? Daqui a alguns anos, 2, 3 anos, aquela pessoa que você pregou, esforçou por ela, ganhou por Jesus, ela será algum argumento que você vai ter com ela, algum papo que você vai ter com ela, acerca de algum assunto que esteja relacionado entre você e ela, e você diz, lembra que você é salvo por causa de mim. Lembra que você só é crente porque eu preguei para você. Já pararam para pensar nisso? Eu fiquei pensando nisso. O que Paulo falou para Filemon? Senão você vai te dizer, não esquece, Filemon, eu não posso te dizer, mas você deves a tua alma a mim. É isso que Paulo está falando para Filemon, irmãos. Nós vamos ver que essa carta é tão simples ao mesmo tempo como ela é profunda de espiritualidade. Wisber escreveu, irmãos, William Wisber é um teólogo, tá? É um escritor, é um teólogo muito profícuo, muito aprofundado. Veja o que o Wisber falou, entre aspas, quer ver? É preciso mais que amor para resolver problemas. O amor deve pagar um preço. Deus não nos salvou por seu amor, pois apesar de amar o mundo inteiro, nem todos são salvos. Deus salva os pecadores pela graça, e a graça é o amor que paga um preço. Olha a seriedade disso que o bispo está dizendo. Ou seja, Deus é santo, irmãos, e Ele não vai fazer vista grossa pelo pecado. Deus não faz vista grossa pelo pecado, e Ele é fiel à sua própria palavra, e Ele pagou os nossos pecados com alto preço.
Então não é simplesmente porque Ele nos ama, não. Esse amor que Ele nos resgatou dos nossos pecados, irmãos, foi por causa da sua graça, na pessoa bendita de Jesus. Porque Ele poderia fazer vista grossa no pecado, simplesmente Ele salvava, mas Ele não poderia fazer isso porque Ele é santo. Deus é santo, Deus é justo. Então quando Ele viu o pecado na minha vida, quando Ele viu o pecado nas nossas vidas, Ele olhou e Deus pensou: eu preciso de um substituto, porque senão eu vou ter que fulminar ele e ela. Teria que ter te fulminado, teria que ter destruído a sua alma. Você já era para estar perdida há muitos anos, já era para você estar destruído há muitos anos, não era nem para estar aqui. Mas a graça de Deus em Jesus Cristo, a graça de Deus em Jesus Cristo nos libertou dessa escravidão de pecado. Então na cruz os nossos pecados foram pagos, porque Deus não fez vista grossa, Ele condenou o pecado na carne, como diz a palavra de Deus. A sua justiça foi depositada na nossa conta, assim Deus nos aceita em Jesus Cristo. Por isso que Paulo teve essa ousadia de falar para Filemão. Paulo, ele continua falando para Filemão. No verso de número 20, ele pede para Filemão alegrar o coração dele. No verso 20 ele diz: sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Aí ele fala: recreia as minhas entranhas. Lembra que eu falei? Recreia as minhas entranhas no Senhor. Entranhas aqui, irmãos, vamos falar coração, tá? Entranhas aqui, vamos falar coração. Ele fala: recreia as minhas entranhas, ou seja, alegra o meu coração no Senhor. Paulo se alegrava, irmão, porque o coração dos santos lá de Colossos tinha sido reanimado por Filemão. Filemão, como eu falei na outra quarta-feira retrasada, ele era o tipo de cristão, o tipo de obreiro, irmãos, que ele alegrava o coração da igreja, dos irmãos, estava sempre ajudando um, ajudando o outro, confortando. Paulo, então, Filemão, então, ele era aquele cristão que ele alegrava, ajudava a igreja, ele apoiava a igreja, ele estava ali para que der o vier. Vamos falar um linguajar, ele era pau para toda a obra, né? Ajudando a um, ajudando a outro, apoiando, firme na igreja. Essa era a visão de Filemão. Então ele alegrava o coração dos irmãos. Agora Paulo pede o que? Paulo agora exorta Filemão para que ele reanima também o seu coração. Assim como você alegra o coração dos irmãos aí em Colossos, a igreja em Colossos, eu lhe peço, Filemão, reanima meu coração, me alegra também. Irmãos, veja o que Paulo está pedindo, para você pensar e analisar o que Paulo está pedindo. Ele estando numa prisão lá, essas prisões, se hoje as prisões já não valem nada, são fedorentas, catinguentas, de quem já foi em uma cadeia, já visitou, vai saber o que é. Imagine naquela época. Então olha o que Paulo está pedindo a Filemão, irmãos. O grau de espiritualidade de Paulo, a intimidade de espiritualidade que Paulo tinha com Deus, com Jesus Cristo, estando na prisão, é de altíssimo nível. Esses homens que hoje em dia, esses supostos pastores aí, líderes, que se dizem, se às vezes se compara com Paulo, com o apóstolo Paulo, tinha que lavar a boca para falar de Paulo. Que o grau de espiritualidade de Paulo, a intimidade que tinha, está na masmorra, no lugar, vai saber onde que é. E ele, em vez de pedir algo, talvez muito, eu fico pensando, é de cair o queixo, de escandalizar o que nós estamos vendo hoje. O que certos pregadores aí estão pedindo nas redes sociais é dinheiro, é glória, é fama, é poder, é reconhecimento, é que ele seja aplaudido, é que ele seja aparecido. Se não se aparecer, ele não está feliz. É igual um bebezão, chora, reclama de tudo porque não foi aplaudido, porque não foi bem recebido. Comendo do bom e do melhor, vestindo do bem e do melhor, morando do bem e do melhor, tendo os melhores carros, melhores roupas, tendo tudo que tem, tendo uma igreja mais linda, mais gloriosa, chãos de primeira, tudo que ele tem, está reclamando ainda porque não é aplaudido. Não
falta carne, não falta picanha, não falta comida, não falta pizza depois dos cultos, não falta franguinho depois dos cultos, não falta nada. Viaja para onde quer, vai a Israel, volta e vem quanto vezes quiser, vai passear, desfruta deste mundo que é uma maravilha, e ainda fica com mimimi, reclamação de um lado e do outro, esses pastores, esses líderes. Veja o que Paulo está pedindo a Filemão, ele está pedindo: recreia, meu amigo, meu irmão, recreia, meu irmão, o meu coração, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Esta, irmãos, é a espiritualidade do apóstolo Paulo. O que o Senhor Jesus operou na vida de Filemão deve agora se tornar realidade em seu relacionamento. Isso reanimaria o seu coração. Paulo estaria feliz, seria o suficiente para ele, não precisaria de muita coisa, nada, estava satisfeito. Se a gente está satisfeito em Cristo, mas no ambiente onde estamos não interessa. Se estamos felizes em Jesus, não importa o que estamos passando. Se estamos felizes em Jesus, não importa o que estamos comendo. Se estamos felizes em Jesus, não importa onde nós vamos, o que a gente está acontecendo conosco. Ou você é feliz em Jesus, ou está feliz em Jesus, ou as circunstâncias têm que fazer você ser feliz em Jesus. Paulo, para ser feliz em Jesus, para alegrar o coração de Jesus, não importou se ele estava na prisão em Roma. Mas nós muitas das vezes precisamos de muitas coisas para sermos felizes em Jesus, principalmente se alguém virar a cara para nós, torcer o nariz, pensar alguma coisa, falar alguma coisa que não gostou, falar qualquer coisa. Essa é a nossa tendência. Mas Paulo era feliz em Jesus. E essa carta mostra o quanto nós devemos ser verdadeiramente felizes em Jesus. Porque se nós pregamos que em Jesus nós temos tudo, ou nós temos tudo, ou nós não temos nada. Nós temos que ter tudo em Jesus. Independe das circunstâncias. Porque, irmãos, se nós estamos perdidos, é isso que Paulo quer dizer. E se nós formos alcançados por essa graça de Deus, por essa misericórdia, Paulo está dizendo para Filemão: quão misericordioso você deve ser. Porque antes você estava perdido, então usa de misericórdia com aqueles que estão perdidos, porque você estava nas trevas, foi alcançado por misericórdia, usa de misericórdia com aqueles que estão nas trevas agora. Usa de compaixão com aqueles que são incompreendidos. Usa de piedade com aqueles que não entendem as coisas de Deus. Use de misericórdia. E Paulo, irmãos, ele acreditava no bom caratismo cristão de Filemão. Por isso, no verso 28, no verso 21, ele torna a falar para Filemão: escrevi-te, torna a reafirmar. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Ele estava confiado. Ele acreditava no caratismo, no bom caráter cristão de Filemão. E que ele obedeceria. E não só obedeceria, ele tinha convicção pela a vida espiritual de Filemão, que ele ainda faria mais do que ele tinha pedido. Paulo entende, irmãos, que o verdadeiro crente sempre está disposto a fazer mais do que aquilo que é pedido. E é isso que Jesus espera de nós, irmãos. Pode nos custar caro, pode nos custar um alto preço, mas Jesus vai testar o nosso coração. Jesus sempre vai provar os nossos corações, se realmente estamos dispostos a dar tudo como nós cantamos, como nós pregamos, como nós nos expressamos, como nós falamos. Se nós realmente vamos dar tudo que nós temos, ou tudo que nós somos, se vai realmente pertencer a Cristo, tudo, sem reserva, ou se nós vamos reservar alguma coisa para nós. Porque a gente pode falar para Jesus assim: Jesus, até aqui eu vou, mas não me pede para eu ir mais do que aqui. Não, Jesus, só aqui tá bom. Peça para mim e só até aqui. Aqui chega, Jesus, não dá mais, não quero ir mais. Dá, mas eu não quero ir mais. Então Paulo está dizendo para ele: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. Porque às vezes nós queremos ditar as regras para Deus. Às vezes nós queremos que impor a Deus o que nós devemos fazer para Ele. Às vezes até as nossas orações sejam hipócritas. Oramos de tal maneira que nós queremos que Deus dê um zapt naquele ali. Faça isso, que se você não fizer, Deus não ouve a minha oração.
Deus não escuta a minha oração, ou Deus não me atende mais, porque é o que eu quero que aquilo aconteça. Essas são as nossas falhas, nossos erros, é os pecados que estão sobre nós, e nós não queremos às vezes nos submeter, fazer mais além daquilo que Ele está pedindo, e qualquer coisinha é motivo muitas das vezes de ficarmos cabisbaixo. Mas Paulo disse para Filemão: eu confio na tua obediência, você vai fazer muito mais do que aquilo que eu lhe pedi. Assim Deus espera de nós, de seus filhos, irmãos. E todo pai, toda mãe sempre vai esperar isso de um filho. Toda mãe, todo pai sempre vai esperar. E todo caráter cristão, todo servo de Deus, irmãos, ele tem essa postura de não importar o que está acontecendo na vida dele, mas ele não abre mão. Ele não abre mão. Não abro mão de meu Jesus, não abro mão do meu Senhor. Não, até aqui isso eu não faço, isso eu não posso fazer, porque eu sei que o meu Senhor está comigo. Esse é o verdadeiro cristão. Ele está ali para honrar Deus, honrar Jesus. Não importa o que vai ter que passar, vai ser lançado na cova dos leões, vai ser jogado lá na fornalha de fogo, se tiver de atravessar um mar cheio de problemas, mas ele está confiando no Senhor, porque quantas coisas Deus fez por nós, irmãos. E o salmista disse: por isso nós estamos alegres. Porque Paulo tinha uma convicção. Paulo falava essas palavras para Filemão, porque Paulo dentro dele tinha uma convicção. E olha como é que ele era, o grande apóstolo Paulo. Porque ele achou, irmãos, que logo Paulo estaria com eles. Eu estou aqui nessa prisão, mas logo estarei com vocês. Logo estaremos aí cantando, louvando, orando, pregando a palavra de Deus. Então no verso 22, Paulo começa a entrar pelo caminho de agradecer, irmãos, aos irmãos, sabe? Paulo começa a mostrar para eles a vontade de estar com eles. E no verso 22, Paulo diz o seguinte: juntamente prepara-me também pousada. Aí ele diz: porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Paulo espera, irmão, ser libertado logo da prisão e ir à igreja de Colosso para a visita. Pensou? Essa era a vontade dele. Logo eu vou estar aí com vocês, prepara uma pousada para mim. E ele usa o pronome orações, ele usa o pronome vossas, no plural. Ou seja, as vossas orações. Para isso acontecer, ele dependia das orações dos irmãos. Vejamos que ele acreditava no poder da oração. Se tinha um homem que acreditava no poder da oração, era o apóstolo Paulo. Paulo entende que somente Deus poderia fazer esse milagre, e depende da oração da comunidade lá de Colossos em seu favor, que se não fosse oração, era impossível disso acontecer. Então Paulo tinha uma esperança, mas ele não tinha uma esperança nele mesmo, no seu autoconhecimento, ou que alguém ia chamar um advogado para ir lá tirar, nada disso. Ou que esse caminho de Paulo poderia ser resolvido de outra forma humana. Não, a esperança de Paulo é que Jesus ia tirar dali, mas isso dependia das orações dos irmãos. Era a esperança do apóstolo Paulo. Porque, irmãos, Paulo já esteve preso em outras ocasiões, quando Silas e ele estavam na prisão. Quando eles pregaram o evangelho em Filipos, nós sabemos o que aconteceu com Paulo e Silas lá na prisão. Quando eles oravam, eles cantavam, mesmo estando preso. Paulo já tinha experiência, irmãos, de prisão. Ele falou: eu sou embaixador em cadeias. Ele vivia em cadeias. Eu sou embaixador em cadeias. Ele não é embaixador lá dos grandes aí desse mundo, não. Ele era embaixador em cadeias. Ele vivia em cadeias. Mas todas as vezes que Paulo estava em cadeia, ele já sabia louvar a Deus e cantar, mesmo em qualquer situação que estava, como eu disse antes. E como ele estava com Silas lá em Filipos, quando ele chegou em Filipos pregando a primeira vez, ele estando preso, a Bíblia diz que eles começaram a cantar e a louvar, louvando a Deus, exaltando. Imagine Paulo cantando, orando e louvando. Por volta de meia-noite houve-se um grande terremoto, um grande estrondo, as cadeias se abriram, irmãos. E todos os presos ficaram, não só Paulo, mas todos os presos ali ficaram soltos por causa do poder da oração, do poder dos louvores a Deus que eles entoavam. As portas da prisão se abriram em Atos 16:12.
Em Atos 12:5, a Bíblia diz que Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A oração é a oração que vai mudar o quadro, é a oração que vai mudar a nossa vida, é a oração que vai mudar o nosso rumo, irmãos. A Escritura está repleta de passagens de oração feita por homens e mulheres de Deus. Lembro-me que eu estava uma vez com um certo problema que era impossível de alguém humano resolver para mim. E eu fui colocado como pastor, comecei a conversar com esse pastor, ele falou: irmão Wagner, só oração, só oração. E eu conversei com outro evangelista sobre essa questão, falei: irmão Wagner, só oração para resolver esse problema. Esse evangelista me acordava 3 horas da manhã, quando o celular tocava, ele já falava: Deus, meu pai, não sei o que, eu precisava orar. No outro dia, era 3 horas da madrugada, o telefone tocava e já falava: Deus, meu pai, sou eu que meu pai. Orava 15 minutos, 10 minutos orando pelo celular comigo. No outro dia de madrugada, a mesma coisa. Eu orava todas as madrugadas ligando para mim, orando por mim. Eu acordava com o celular. Naquela época não tinha muito sono, né? Hoje é mais fácil. Mas aí era constantemente. E foi a oração, irmãos, que resolveu. Sabe? Foi a oração. Mas nem sempre, irmãos, Deus vai fazer como nós pedimos. Não significa que Paulo foi atendido aqui, porque nós sabemos a história do apóstolo Paulo, como ele morreu lá em Roma, decapitado por Nero. A história diz que ele foi decapitado. Dessa prisão aqui em diante, Paulo não saiu mais, não ficou mais livre. Ele tinha uma esperança ainda de pregar, mas ele não saiu mais da prisão. Então, o que significa que as orações de Colossos, dos irmãos de Colossos, Deus ouviu, mas Deus não atendeu. Então nós precisamos ter, irmãos, essa fé, essa convicção em Deus, essa certeza que Deus ele vai atender segundo a sua vontade, segundo o seu poder. Há coisas nas nossas vidas que nunca poderá acontecer. Eu tenho coisas na minha vida que eu tenho vontade que aconteça, mas às vezes eu fico pensando: será que realmente vai acontecer? Mas eu tenho que orar, porque eu não sei se talvez disso que eu estou pensando, é daí que vai vir os livramentos, vai vir as bênçãos. Eu vou ter vitória nas dificuldades, nas lutas que eu estou atravessando. Pois nós temos que entender que nós servimos a um Deus soberano. A Bíblia diz que faz tudo o que lhe apraz, está no seu poder e na sua vontade. Então são essas orações que não chegaram, às vezes, chegou até a mente de Deus. Deus ouviu as orações dos colossenses, mas não atendeu Paulo. Às vezes você vai continuar orando, mas não pode desistir de orar. Você não pode desanimar da oração, e é ela que vai te fortalecer. Conheci gente que às vezes orava a Deus em favor de uma coisa. Ela tinha um projeto de orar em favor de um plano. Orou, e Deus fez outra coisa, que ela ficou espetacular, dando glória a Deus por aquilo que Deus fez. Nós não sabemos os caminhos de Deus. Nós não sabemos qual a porta que Ele quer que a gente entre. E nós não sabemos onde que Ele quer que a gente fique também. A vontade dEle que precisa ser feita na nossa vida. E isso Paulo tinha esse entendimento muito bem. Que era a vontade de Deus que precisa ser feita, irmãos, não a nossa vontade. Então estava ali, ele pedindo essas orações. E muitas mulheres de Deus, muitos homens de Deus foram atendidos através das orações. As coisas impossíveis que aos olhos humanos vão acontecer, mas as orações moveu a mão de Deus. Quando Deus está no plano, no projeto, está na frente, algo vai acontecer extraordinário. Quando aquilo é a vontade de Deus, não há ninguém que impede, não há barreira que vai impedir. As coisas vão acontecer, porque Deus move as mãos, Deus atende lá do céu. Ele envia o seu poder na hora certa, no momento certo. Aquelas dificuldades somem da nossa vida, aqueles problemas saem da nossa vida, porque as orações, ela vai até o trono de Deus, e depois ela desce sobre nós com poder e com força sobre as nossas vidas. Homens e mulheres de Deus venceram as tribulações desta vida através das orações. E Paulo então fala aqui para Filemão: eu rogo, espero que pelas vossas orações eu vos hei de ser concedido, de estar com vocês aí. O que você precisa de Deus? O que você peça a Deus? Qual o seu maior desejo diante de Deus? A oração. Você não sabe o que Ele vai fazer, mas é a oração. Precisa orar. Tem que orar. Ora, não pare de orar, continue orando.
continua orando que Deus estende as mãos, ele ouve as orações, é a promessa dele. A promessa de Deus é que ele ouve as orações do seu povo na terra. E Paulo, a partir do verso 23, irmãos, ele começa a saudar os irmãos, os seus companheiros, aqueles que o ajudaram ou que ajudam na obra de Deus, que está sempre ao seu lado, companheiros fiéis, irmãos em Cristo e amigos ao mesmo tempo, irmãos que ele podiam confiar. E no verso 23 ele diz: saúdam-te, Epáfras. Aí ele fala: meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. Aí ele fala: Marcos, Aristarco, Demas, no verso 24, né? E Lucas, meus cooperadores. Epáfras, irmãos, é um dos companheiros colossenses de Filemon, e tudo indica que ele era um dos fundadores desta igreja, que era pastor também, e que Deus havia usado ele para plantar essa igreja de Colossos, este Epáfras que Paulo está mandando aqui a recomendação para Filemon. Só que agora ele está em Roma, junto com Paulo. Ele fala: meu companheiro de prisão. Agora, por que Epáfras está preso, nós não sabemos. Agora, o sentido original da palavra aqui, companheiro de prisão, irmãos, que Paulo usou, no original significa literalmente levado cativo pela espada, um prisioneiro de guerra. Paulo se considerava, ele, Epáfras, como um prisioneiro de guerra. Meus companheiros de prisão, meus companheiros prisioneiros de guerra junto a Cristo Jesus, irmãos. Em certo sentido, Paulo e Epáfras são prisioneiros em Roma, como resultado de uma guerra espiritual. Então, o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: estamos aqui porque pregamos a palavra de Deus, porque nós vivemos no mundo espiritual, e as trevas, o inimigo de Paulo, o inimigo do Evangelho, o inimigo de Deus, fez Paulo cair naquela situação, ou estar naquela situação, por permissão de Deus, mas não deixou de ser uma guerra espiritual. E na verdade nós estamos em uma guerra espiritual. Às vezes nós não percebemos, nós não sentimos. Talvez a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus não seja o suficiente forte para que nós possamos enxergar com uma visão mais profunda, que Deus não possa permitir sobre nós, porque se permitirmos, está arriscado até às vezes até desmaiar. Mas se a gente pudesse ver o mundo espiritual, Deus tirasse os nossos olhos carnais, colocasse para dentro, aumentasse a nossa visão espiritual, nós íamos ver com quem nós estamos lidando, com as forças demoníacas que estamos lidando, a nossa sensibilidade espiritual que vai mostrar isso. Paulo tinha essas convicções, porque Jesus, irmãos, quando estava para ser preso, ele falou: olha, o príncipe das trevas se aproxima, e ele não tem parte comigo. Jesus sabia que Judas estava ali sob a condução do príncipe das trevas, e é ele que ia levá-lo para ser entregue na mão dos romanos, traído por Judas. Tanto que Jesus fala: olha, no meio de vocês aqui tem um que é o diabo, porque o coração de Judas não era com Jesus. E se Jesus não tivesse discernimento espiritual, ele não tinha visão, ele não tinha entendimento da guerra espiritual que ele estava travando. Mas Jesus tinha entendimento da guerra espiritual que ele estava travando. Então, quando eles estavam todos na mesa sentando, Jesus falou: eu não escolhi vocês os 12, um de vocês é o diabo, porque era o traidor que estava ali no meio. Então, irmãos, nós estamos na guerra espiritual. Quando Pedro disse para Jesus: não, Senhor, de forma alguma o Senhor vai ser morto, Jesus ficou para trás de mim, Satanás, porque sabia que quem estava usando a Pedro era o diabo, influenciando a ele. Então nós estamos numa luta espiritual, numa guerra espiritual. E quando somos presos por amor à palavra de Deus, irmãos, nós nos tornamos um prisioneiro de guerra. É isso que Paulo está dizendo, apesar dessa analogia que Paulo fez, mas é uma verdade bíblica, é uma verdade, é uma doutrina bíblica, que nós estamos numa guerra espiritual. Quando você dobra o joelho, você está lutando contra as trevas, contra os demônios, porque ele não gosta de oração, ele não quer que você serva a Deus. A sua fidelidade o incomoda, a forma de como você serve a Deus incomoda as trevas.
Ele não gosta que você ore a Deus, que você sirva a Deus. Ele não quer que você faça isso. Ele quer que você seja infiel, Ele quer que você seja covarde. É isso que Ele quer. Então a nossa fidelidade a Deus glorifica a Deus e envergonha o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus. Então, irmãos, é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual, e nós não podemos perder essa sensibilidade espiritual, achar que está tudo bem, fazer o que a gente bem quer, acordar como bem quer, ir para onde quer, fazer o que quer, porque nós precisamos entender, hoje estamos fazendo a vontade de Deus, hoje estamos fazendo a vontade da carne. E se estivermos fazendo a vontade da carne, é perigoso alguém encostar próximo de nós e querer nos atrapalhar na nossa comunhão com o Pai, que é assim que ele vai fazer. Porque Pedro, escrevendo, ele disse o seguinte: que o inimigo, o diabo, olhando ao redor como um leão, procurando a quem possa tragar. O diabo se faz rugindo como um leão, procurando aqueles que o possam tragar, para atrapalhar a obra na vida dele, para que ele não tenha mais comunhão com Deus. Então Paulo tinha esse entendimento, que ele estava numa guerra espiritual. Meu companheiro de prisão, meu companheiro de guerra, estamos numa batalha e eu fui parar aqui na prisão. E Paulo então cita mais 4 irmãos a ele no verso 24. Paulo cita aqui Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Ele diz: meus companheiros. João Marcos, irmãos, ele estava com Paulo em uma ocasião e havia abandonado Paulo na primeira viagem missionária. Em Atos capítulo 13, versículo 13, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, João Marcos, ele deixa Paulo, ele deixa Barnabé e volta para Jerusalém. Ele não vai para a primeira viagem de Paulo. E Paulo aqui cita o nome dele aqui agora. Por quê? Marcos, que é João Marcos, aquele que tinha abandonado. Paulo, irmãos, havia perdoado Marcos lá na frente, depois da segunda viagem missionária. Paulo então, ele perdoa João Marcos. E Paulo tanto que perdoa ele, que fala: olha, eu sou grato agora pelo seu ministério que é fiel. Em 2 Timóteo 4, versículo 11, Paulo fala: olha, me manda João Marcos, Timóteo, o mais rápido possível, porque ele me é muito útil. Eu quero João Marcos agora, aquele João Marcos que havia abandonado ele na sua primeira viagem missionária. Paulo agora o reconhece como companheiro, irmãos. Isso é evangelho. Porque eu havia abandonado na primeira obra missionária, Paulo poderia talvez ter esquecido ele para sempre, mas lá na frente eles se encontraram, se perdoaram, estiveram em comum acordo e continuaram fazendo a obra de Deus. No reino de Deus, irmãos, não pode haver desavença, não pode haver contenda, irmão de mal com o irmão e irmã de mal com a irmã, missionário de mal com o pastor, pastor de mal com os obreiros. Não pode haver isso no reino de Deus. Tem que haver perdão, tem que haver comunhão, tem que haver intimidade, tem que haver alegria no coração, porque esta é a vontade de Deus para o reino dele. Por isso que Paulo cita o nome de João Marcos aqui, porque já havia perdoado ele agora me é muito útil em 2 Timóteo 4,11. Paulo cita aqui também o nome de Aristarco, uns nomes, João Marcos tudo bem, né, mas Aristarco, vamos lá. Aristarco, ele era de Tessalônica, irmãos, não tem muita, a Bíblia não fala muito de Aristarco. Ele acompanhou Paulo a Jerusalém e depois ele foi para Roma, e lá ele ficou um bom período ajudando Paulo em Roma, nas necessidades nos problemas que Paulo estava enfrentando, nas necessidades do apóstolo Paulo. E ele cita também Demas. Demas é um homem também, aqui foi um homem problemático, diferente um pouco de João Marcos, porque Demas, ele parecia bem, mas na verdade Demas caiu. Aquele que parecia que estava ao lado do apóstolo Paulo, que pregava, que fazia, né? Que aonde Paulo ia, Demas estava lá. O problema é que Demas caiu.
Demas caiu, e 3 vezes Paulo cita ele nas suas cartas, em Filemão 24, que nós estamos vendo aqui agora, aqui até aqui Demas não tinha caído ainda, em Colossenses 4,14 também, e em 2 Timóteo 4,10, que é o que Paulo vai escrever em 2 Timóteo 4,10. Paulo escreveu: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Demas, que era, já não é mais, e abandonou. E as Escrituras não falam mais sobre Demas, se ele se recuperou, se ele pediu perdão a Paulo. Nós não vemos falar mais sobre Demas, mas João Marcos, que parecia que não era o que era, é o que voltou, aquele que tinha largado Paulo na primeira viagem missionária, que agora se reconcilia e é um verdadeiro companheiro do apóstolo Paulo. Demas, ele ama o presente século, era um crente ao lado de Paulo, mas ele se desvia, ele prefere os prazeres do mundo do que fazer-lhe sofrer pelo reino de Deus. Ou seja, essa carta tem muitas coisas a nos ensinar. Tem coisas aqui muito profundas sobre nós, nossa vida de comunhão com Deus, de trabalho, de obra em favor do reino de Deus. Então Paulo tem esses homens aqui como companheiro. Ele não sabia que até então que Demas ainda tinha largado ele, ainda não tinha conhecido, irmãos. Como é maravilhoso, irmãos, porque ninguém faz a obra de Deus sozinho, ninguém. O pastor não faz a obra sozinho, os obreiros não fazem a obra sozinhos, as irmãs não fazem a obra sozinho. A igreja, irmãos, ela não pode nenhum de nós fazer a obra de Deus sozinho. Nós dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros para o bom andamento da obra, para o crescimento da obra, para o desenvolvimento do reino de Deus. Precisamos dos obreiros, os obreiros precisam dos pastores e das irmãs, dos irmãos, das crianças da igreja. Nós precisamos uns dos outros para o bom andamento da obra de Deus, em todos os sentidos, no sentido da oração, da cooperação, de tudo. Nós precisamos uns dos outros. É bom e é importante estarmos juntos, reunidos, uns com os outros, adorando a Deus, e principalmente na obra de Deus, mas não fazer como Demas, que amou o presente século, irmãos. E quantos cristãos, irmãos, estão sendo seduzidos por Satanás, amando o presente século? Tudo é colorido para ele. Ele esquece que o diabo tem o poder de fazer tudo colorido, tudo mil maravilhas. O diabo mostra tudo maravilhoso. É igual o filme da Matrix. Quem assistiu Matrix sabe. A verdadeira realidade em Matrix era um mundo caótico, de trevas, tudo pecaminoso. Mas eles mostravam o outro lado, o poder, o inimigo mostrava o outro lado, tudo maravilhoso, tudo colorido, tudo de bom e do melhor. Assim é para muitos cristãos de hoje. Vê o mundo e ama, vê as coisas da terra e está amando. Ama o mundo em que Deus, o Senhor, foi crucificado. Ama o mundo que odeia Jesus, ama o mundo que odeia Deus, mas ama, mas gosta do mundo, tem prazer. E assim muitos Demas estão fazendo isso, abandonando o Senhor e amando o presente século. Enquanto isso, João Marcos falhou, mas foi restaurado. E por fim, Paulo apresenta Lucas, ele fala Lucas e finaliza como meus cooperadores. Lucas aqui é o médico amado de Colossenses 4,14, que acompanhou Paulo, ministrou os apóstolos, escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos também. Lucas, ele acompanhava Paulo onde ia. Onde Paulo ia fazer as viagens, Lucas estava junto. Talvez fosse até o médico de Lucas, o médico de Paulo, né? Ele é o doutor Lucas, e ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos. Ele nunca deixou Paulo, mesmo lá em Roma, nas prisões. Lucas estava sempre ao seu lado, e Paulo chama ele de o médico amado. Esse é o fiel servo de Deus, esse é aquele que está sempre ao lado de Jesus Cristo. E para nós encerrarmos aqui, então, no verso 25, Paulo encerra falando a Filemão: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Veja o espírito aqui com letra minúscula, ou seja, com a sua alma. A graça do Senhor Jesus esteja com o vosso espírito, com a vossa comunhão e o vosso entendimento. É isso que Paulo está falando para ele. Amém. Ou seja, assim seja, confirmando essa obra na vida de Filemão.
Veja, irmão, que todas as cartas de Paulo começam e terminam com a referência à graça de Deus. O favor que não buscamos, irmãos, e nem merecemos da parte de Deus. A graça de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O ato salvador de Cristo, irmãos, livre e merecido, foi quem trouxe a salvação e todas as bênçãos a elas associadas. Paulo exalta a graça de Deus com a sua assinatura oficial. Afinal, foi a graça de Jesus Cristo que nos tornou possível a nossa salvação. Cristo disse: lança tudo em minha conta, recebe-os como se fosse a mim. Jesus falando para o Pai, Jesus falando para o Pai: lança tudo em minha conta, recebe-os como se fosse a mim mesmo. E Deus nos recebe como se nós fôssemos o próprio Cristo. Deixar Jesus cuidar de nós, lançar sobre Ele as nossas culpas, os nossos problemas e todos os nossos pecados, porque Ele tem nos perdoado os nossos pecados. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus tem esse poder, ainda que às vezes somos incrédulos, mas Ele continua o mesmo. Poder perdoador de Jesus nas nossas vidas. O poder restaurador de Jesus, que reanima a nossa esperança, a nossa fé, aquele que nos sustenta, que está ao nosso lado nos momentos difíceis, mais problemáticos das nossas vidas. Ele nunca vai nos abandonar. A mãe pode te abandonar, o pai, o filho, qualquer pessoa pode te abandonar, mas Jesus Cristo nunca vai te abandonar. Prometeu estar contigo todos os dias, todos os momentos da sua vida. Ele não vai te abandonar. Fecha os teus olhos e vamos falar com Ele em oração para a glória de Deus. Pai Santo que estás no céu, Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que nos redimiu dos nossos pecados, que nos libertou das nossas culpas, curou as nossas dores, as nossas enfermidades, e na cruz levou tudo sobre si, meu Pai. Não éramos e não somos dignos de chamar pelo Teu nome, de estar na Sua casa, mas Sua graça e a Sua misericórdia um dia nos alcançou. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, que o nome do Senhor Jesus Cristo venha sobre nós. Aumenta a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alegria. Trabalha nos nossos corações, ó Deus. Faça de nós uma obra poderosa em nossas vidas, de tal maneira, meu Deus, que nós venhamos te exaltar o Senhor aqui nesta terra. Que o Teu nome seja glorificado. Que nós não sejamos, ó Deus, como Demas, nos dê livramento dessa maldição, como veio sobre Demas, mas que nós sejamos como João Marcos, que voltou, se arrependeu, estando ao lado do apóstolo Paulo, sendo companheiro dele nas aflições, nas prisões e nas angústias. Que sejamos como Aristarco, homem fiel, que sejamos como Lucas, o amado médico, que estava ali sentado ao lado do teu servo, o apóstolo Paulo. Ó Deus, que o mesmo Espírito do Senhor que estava sobre a vida desses homens, seja sobre nós também, para que nós possamos te servir com dignidade, com graça, e glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. O evangelista Sérgio.